Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar as diferentes formas de garantias que a gente tem no sistema financeiro nacional, tá? Então, as garantias no mercado financeiro são utilizadas para assegurar o cumprimento de uma obrigação, caso o devedor ele não honre com os pagamentos, tá? Então, funciona mais ou menos assim, só para a gente entender a lógica. Eu estou aqui, vou lá em uma instituição financeira, contrato uma operação de crédito, né, por exemplo, no valor aí de R$ 10.000, prazo de 60 meses, taxa de juros de 1,5% ao mês, né, e que vai dar uma determinada prestação. Tá? Isso eu fiz lá na instituição financeira. E aí? Significa que eu vou ter que fazer o pagamento dessas parcelas aqui ao longo de 60 meses, até que eu pague o principal mais os juros dessa operação, mais impostos. Só que a instituição financeira pode achar que eu não tenho condições de fazer o pagamento e pode exigir uma garantia. A garantia, nesse contexto, então, ela vai ser utilizada para assegurar o cumprimento de uma obrigação, caso o devedor, que sou eu não honre com os pagamentos. E aí vai ter uma terceira pessoa, pode ser, tá? A gente vai ver que também é possível que a gente utilize bens móveis ou imóveis como garantia, mas a gente tem a opção de utilizar uma pessoa, que ela vai assinar junto. Aí, se eu não fizer o pagamento, essa pessoa aqui, ela vai poder ser chamada para fazer o pagamento dessa dívida que era de minha responsabilidade. Então, funciona mais ou menos assim, só que existem dois tipos principais de garantia. A gente tem as garantias pessoais e as garantias reais, tá? A gente vai começar com as pessoais, que é exatamente o caso dessa situação aqui. É uma pessoa que está garantindo a operação. Elas também são chamadas de garantias fidejussórias, tá? Então, garantias pessoais ou garantias fidejussórias. Elas são aquelas prestadas por pessoas e não por bens. Exemplo aqui, né, que a gente viu. E quais exemplos a gente tem de garantias pessoais, então? A gente tem um aval e a gente tem a fiança. E aí a gente vai estudar cada um dessas duas formas de garantia e vai entender as diferenças entre elas, tá? Então, começando pelo aval. A garantia do aval é o ato pelo qual terceira pessoa se responsabiliza pela obrigação de pagamento constante de título de crédito. São partes de um aval, tá? Então, quem que faz parte de um aval, que é uma garantia do mercado financeiro? O avalista, que é quem presta a garantia do aval e se torna responsável da mesma forma que o devedor avalizado. Então, vamos supor que a gente tem um título de crédito aqui, né? Que é para ser de minha responsabilidade. Isso aqui pode ser uma duplicata, por exemplo. Tá? E é minha responsabilidade. Só que aí, né? Como a gente está falando do aval, que é uma garantia pessoal, um terceiro, ele vai ser o avalista. Caso eu não faça o pagamento dessa duplicata, esse avalista, ele vai, né, ser responsável por fazer o pagamento também. O avalizado é quem recebeu a garantia do aval, tá? Então, o avalizado aqui sou eu. Ou devedor também, né? E o credor é o beneficiário da dívida. Nesse caso aqui, então, se a gente está falando de uma duplicata, vai ser uma empresa. Perfeito. O aval é utilizado exclusivamente para títulos de crédito, tais como nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque, entre outros, não sendo usado em contratos. Então ele é utilizado em títulos de crédito, tal como no exemplo ali que a gente viu. No aval não há o benefício de ordem. Marquem isso daqui, tá? O que isso significa? Isso porque, vencido o título de crédito, o credor tem livre opção para executar o avalista antes mesmo do próprio devedor emitente do título do crédito. Então, essa duplicata, ela tem um prazo de vencimento, tá? Aí eu não fiz o pagamento, a empresa, nesse nosso exemplo, ela vai poder cobrar tanto de mim quanto do avalista. Ela não necessita cobrar primeiro de mim para depois cobrar do avalista. Não, porque no aval não tem o benefício de ordem. Se tivesse benefício de ordem, ela teria que cobrar primeiro do devedor para depois cobrar daquele que prestou a garantia. A obrigação é solidária por conta disso, tá? É possível dizer que o avalista se equipara ao próprio devedor. É como se ele também estivesse devendo para a empresa, porque é um tipo de garantia solidária. Bom, mas tem o tal do direito de regresso. Olha só, caso o avalista pague o débito, o mesmo tem direito de ingressar judicialmente para requerer que o devedor realize o ressarcimento dos valores. Então, nessa situação aqui, né, que o terceiro foi lá e, bom, vamos supor, né, a empresa,
ela pode cobrar tanto de mim quanto do terceiro. A empresa foi lá, né, e cobrou do avalista. E ele fez o pagamento. Beleza, ele era devedor igual eu, né, nessa situação, porque a obrigação é solidária. Só que ele vai poder entrar com ação, caso ele queira, contra eu, porque esse é o direito de regresso. Ele vai poder entrar com ação contra eu para retornar os valores, tá? Bom, de acordo com o Código Civil, o aval ele não pode ser parcial, embora a legislação especial permite o aval parcial para notas promissórias, cheques e letras de câmbio. Então, marquem isso daqui. O que é o aval parcial? Bom, se o valor da dívida é de... Vamos colocar aqui nessa outra tela, tá? Se o valor da dívida é de 10 mil reais, o aval parcial seria fazer um aval de 5 mil reais. E olha o que eu estou falando. Estou falando que o Código Civil ele não permite o aval parcial. Mas aí a legislação especial, que cuida especificamente de notas promissórias, cheques e letras de câmbio, ela permite, tá? Então, nessas situações, para esses títulos de crédito, é possível o aval parcial. Exige-se, sob pena de nulidade, a anuência do cônjuge no caso do aval, exceto se o casamento for regido pela separação convencional de bens. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, né, que é o avalista, se ele for casado, né, aqui, aí, nesse caso, a não ser que o casamento seja de separação de bens, de outra forma ele vai precisar do consentimento da esposa, do cônjuge, tá? E mais, essa regra ela vale apenas para títulos de créditos atípicos, pois nos títulos típicos, ou seja, aqueles que têm previsão em leis especiais, que é exatamente o caso de nota promissória, cheque, duplicata e letra de câmbio, é dispensável a anuência do cônjuge. Então, para títulos atípicos, a gente segue a regra de que precisa da anuência. Se falou em nota promissória, cheque, duplicata e letra de câmbio, aí é dispensável a anuência do cônjuge, tá? Então tem que lembrar dessas situações aqui em relação ao aval poder ser parcial para esses títulos e poder dispensar a anuência do cônjuge. Bom, a gente viu o aval, a gente entendeu o aval, né? Títulos de crédito, como notas promissórias, cheques, duplicatas e letras de câmbio. A outra parte, ela assume a dívida como se ela fosse o próprio devedor, obrigação solidária, não tem benefício de ordem, tem direito de regresso. Agora a gente vai estudar a fiança, que é outra forma de garantia pessoal. A fiança, ela é um contrato em que um terceiro passa a garantir pessoalmente perante o credor a obrigação do devedor. Então aqui a gente já tem a situação de um contrato. São partes de uma fiança, né? Então aquela mesma situação. Está aqui o devedor, né, que tem uma dívida. Vamos supor que ele tem uma operação de crédito, que nem a gente colocou lá no começo, como uma instituição financeira, no valor de... Nem vou colocar o valor, tá? Mas vai ser assim. E aí a gente vai ter uma terceira pessoa aqui, que é o fiador. É ele que vai assinar junto como garantia desse contrato. O afiançado é quem recebeu a fiança. Então, fiador, afiançado e o credor, que é o beneficiário da dívida. A fiança ela é um contrato firmado entre o fiador e o credor e pode ser estipulado mesmo sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Então, se a instituição financeira ela está solicitando a garantia de um fiador, mesmo que o devedor não queira, esse fiador vai poder assinar como fiador da operação. A fiança, para ser celebrada, ela exige forma escrita, pois é um requisito para sua validade a manifestação expressa e a forma documentada. Além disso, o fiador deve ser pessoa idônea, domiciliar no município onde tenha que prestar a fiança e possuir bens suficientes para cumprir a obrigação. Então, algumas regras importantes aqui. Primeiro, a fiança ela tem que ser estabelecida escrita, até por isso que ela é um contrato. Outra situação, o fiador ele tem que ser uma pessoa idônea, tá? Então não pode ter aí tipos de condenação. Domiciliar no município onde tem que prestar a fiança, então se for em São Paulo ele tem que ter domicílio em São Paulo e possuir bens suficientes para cumprir a obrigação. Qual a obrigação? A que está ali no contrato, né? Vamos supor que seja 10 mil reais, ele tem que ter os bens suficientes aí para conseguir fazer o pagamento desses 10 mil reais. A fiança depende de autorização de cônjuge do fiador, exceto se forem casados com separação total de bens. Então, aqui não tem aquela exceção, né, dos títulos típicos que estão previstos em legislação especial. Na fiança tem que ter a autorização. E aqui, olha só a diferença, a gente tem o benefício de ordem. Ou seja, na situação em que o devedor não cumprir com a obrigação,
O fiador ele pode exigir que o credor primeiro busque satisfazer a dívida com os bens do devedor. Então, né, estou aqui com a dívida, não fiz o pagamento. A instituição financeira, primeiro, segundo o benefício de ordem, ela vai ter que tentar, né, conseguir os bens comigo. Se ela não conseguir, aí sim ela vai poder ir para o fiador. Benefício de ordem, coisa que a gente não tem no aval, né, que pode ser cobrado ali dos dois a qualquer momento depois que a dívida vencer. Então, isso caracteriza uma obrigação subsidiária. No aval era solidária, aqui subsidiária. Diferentemente do aval, em que a responsabilidade é solidária, na fiança a obrigação é subsidiária, pois o fiador só terá seus bens atingidos caso os bens do devedor não sejam suficientes para a quitação da dívida. Contudo, o fiador pode renunciar ao benefício de ordem. Então, o fiador aqui é muito parceiro do devedor. E aí ele não quer que a instituição financeira tente atingir os bens do afiançado, né, do devedor para fazer o pagamento. Ele renuncia, então, ao benefício de ordem e a instituição financeira pode cobrar dele. Opção dele, renúncia, né? E é possível que haja mais de um fiador para o mesmo contrato. Nesse caso, entre fiadores não há benefício de ordem. Daí vale aquela ideia de solidariedade. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fiador garantido, né? Mas eu podia ter uma situação assim, ó. Eu estou aqui, devedor, né? Contrato, instituição financeira. E eu tenho aqui um fiador que assinou, eu poderia ter outro fiador, poderia ter mais um, né? E, beleza, benefício de ordem, como é que funciona? Cobra primeiro do devedor. Cobrou do devedor, agora tem 3 fiadores. Entre esses 3 fiadores, não tem benefício de ordem, daí pode cobrar de qualquer um, tá? Perfeito. Sintetizando, então, essas informações. Quem são as partes em um aval? O avalista, o avalizado e o credor. Quem são as partes em uma fiança? Fiador, afiançado, credor. O aval ele se aplica em quê? Títulos de crédito, notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio. E a fiança? Em contratos. Consentimento do devedor. Não está previsto na legislação se precisa ou se não precisa. Na fiança, tá? A gente sabe que a lei dispensa. Exigência formal. No aval, basta apenas uma assinatura, tá? Já na fiança, a gente tem que ter a forma escrita. Pode ser parcial? Em regra, não pode, com exceção de notas promissórias, cheques e letras de câmbio. E a fiança, ela pode ser parcial? Pode, desde que é especificada no contrato. Tipo de responsabilidade? Solidária, sem benefício de ordem, mas tem o direito de regresso. Subsidiária com benefício de ordem, a não ser, né, entre fiadores. Autorização do cônjuge, obrigatória para títulos atípicos e dispensável para títulos típicos. E na fiança é obrigatória a autorização do cônjuge, a não ser que tenha separação total de bens. E ainda a gente tem a tal da fiança bancária, tá? É um contrato de fiança em que o banco é o fiador da operação. Ou seja, o banco garante o cumprimento da obrigação de seus clientes, que são os afiançados, perante um credor beneficiário. Então, por exemplo, né, tá aqui uma pessoa que ela tem dívida com uma empresa. E aí ela tem conta em uma instituição financeira aqui, né? Essa é a instituição financeira onde ela tem conta. E ela tem uma dívida aqui, né? Está representado com essa empresa, no valor de 40 mil, por exemplo. Aí o que pode acontecer? A instituição financeira pode assinar como um fiador dessa operação aqui. Tá vendo que ela está prestando um serviço para o seu cliente. E aí esse serviço a gente chama de fiança bancária. Obviamente que ela vai cobrar por prestar esse serviço, né? Porque caso eu não pague, a instituição financeira ela vai ter que pagar, porque ela é parte dessa dívida. A concessão dessa fiança acontece por meio de carta de confiança, a qual, por tratar-se de uma garantia e não de uma operação de crédito, está isenta de IOF. Então, não é uma operação de crédito, a instituição financeira não está emprestando dinheiro, ela está assinando junto como garantidora dessa operação. A fiança bancária, além do Código Civil, também deve seguir as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, pois envolve instituições financeiras. E aí, quem é que pode emitir a fiança bancária, né? Aquele instrumento que é a carta de confiança? Vamos lá, bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e cooperativas de crédito. Deixa eu ver só se é esse o nome mesmo, se é carta de confiança, tá? E para mim a carta de confiança, eu acho que aconteceu uma tradução aí. Carta de... É isso aí. Eu acho que na hora de escrever ali eles traduziram. Traduziram não, né? Corrigiram.
para confiança, é carta de fiança, tá? Então, não é confiança, carta de fiança. Eu vi que estava meio estranho. Bom, então quem é que pode? São essas instituições aqui. Garantias reais. Olha só, a gente estudou até agora garantias pessoais, que é uma terceira pessoa que está garantindo a operação, ou uma instituição financeira. Também não deixa de ser uma pessoa, né? Só que uma pessoa jurídica. Agora a gente vai ver mecanismos que dão aos credores prioridade sobre bens específicos, como casas, carros ou outros ativos, para assegurar que possam receber o pagamento de uma dívida caso o devedor não cumpra com a sua obrigação. Então, por exemplo, né, tem aquela situação que eu fui lá, fiz um contrato com a instituição financeira, estou devendo o valor de 30 mil. E para essa operação aqui, a instituição financeira me pediu uma garantia, que pode ser, por exemplo, a minha casa. A minha casa está servindo de garantia dessa operação. E aí a gente vai ver, né, que isso daqui é uma forma de hipoteca. Perfeito, tá? É uma garantia aonde o bem que está garantindo não é uma pessoa, justamente um bem que está garantido a operação. Caso eu não faça o pagamento, a instituição financeira, a gente vai ver, ela vai ter condições de vender essa casa para tentar recuperar o valor da dívida. Então, são exemplos de garantias reais: penhor mercantil, alienação fiduciária e a hipoteca. Então, penhor. O penhor ocorre quando se transfere algo para credor na intenção desse objeto servir de garantia, no caso de não quitação de uma dívida. O credor vai receber o item de penhora se o pagamento não for efetuado. O detalhe é que o bem utilizado na penhora ele tem que ser necessariamente um bem móvel, definido como todo bem que pode ser transportado sem alteração de sua substância ou da destinação econômico-social dele. Então, no penhor, que é uma forma onde a gente utiliza um bem como garantia da operação, tem que ser um bem móvel. E o que é um bem móvel? Pela definição, é aquele bem que pode ser transportado sem alteração de sua substância. Existem diferentes tipos de penhor, tá? Penhor mercantil é o que a gente vai estudar, mas tem penhor industrial também, penhor comercial, mas o que a gente vai ver é o mercantil. Entre eles, o penhor mercantil, que se trata do empenho de mercadorias e produtos, como máquinas e equipamentos, os quais ficam em posse do devedor ou de um terceiro, mas são legalmente vinculados ao credor com uma garantia. Então funciona assim, né? Mesma situação, né? Vai ter um empréstimo aqui, o valor de 20 mil, e vai ter uma máquina, por exemplo, vamos supor que aqui quem pegou esse dinheiro é uma pessoa jurídica, tá? É uma PJ aqui que pegou esse dinheiro. E ela vai colocar uma determinada máquina, ó. Aí, sei lá como é que pode ser o desenho de uma máquina. Que vai ser a garantia dessa operação, penhor mercantil. Os quais ficam em posse do devedor ou de um terceiro. Então a máquina, ela vai poder continuar com a empresa é devedora. Mas, tá, eles são legalmente vinculados ao credor como garantia. Se não acontecer o pagamento, né, aí a instituição aqui, que é o credor, vai poder executar essa máquina aqui para fazer o pagamento da dívida. Caso o devedor não cumpra a obrigação, o bem empenhado é penhorado para ficar com a dívida. Perfeito, tá? Falou de penhor, então é um bem móvel. Acho que a principal característica que a gente tem que lembrar é essa daqui. Bom, aí a gente chega em uma outra forma de garantia real, que é a alienação fiduciária. Como é que funciona? Ela é um tipo de garantia real em que o devedor, para garantir o pagamento de um bem móvel ou imóvel, transfere a propriedade resolúvel e posse indireta do bem. Esse daqui é bem tranquilo da gente imaginar, que é o seguinte, né? Tô eu aqui, por exemplo, e quero comprar uma casa. Só que eu vou precisar, né, de um determinado valor para comprar essa casa. Vamos supor aí que eu vou precisar pegar emprestado 400 mil reais através de crédito imobiliário. Isso eu vou ter que pegar em uma instituição financeira. É um valor alto, né? As instituições financeiras, como é que elas costumam fazer? Elas emprestam esse valor, tá? Mas aí o imóvel ele fica como garantia através de alienação fiduciária. Aí como é que funciona? Essa nossa casa, esse nosso imóvel, ele vai ser de propriedade do banco, da instituição financeira.
É isso que a gente diz quando a gente fala aqui, que transfere a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Tá? Então, a casa, a partir do momento que eu comprar ela, até eu terminar de pagar a dívida de 400 mil, ela vai ser de propriedade da instituição financeira, apesar de eu ainda ter a posse direta dela. Como assim, Renan? Afinal de contas, eu vou estar morando, né? Esse financiamento aqui ele vai ter duração de 30 anos, 35 anos, né? Não vai ser pouco tempo. E durante esses 30 anos, se eu não antecipar as parcelas, durante esses 30 anos, essa casa ela vai pertencer à instituição financeira. Mas quem está morando nela sou eu. E isso caracteriza uma posse direta do bem. Apesar de ele ser de propriedade da instituição financeira, tá? Então, durante o pagamento da dívida, o devedor pode apenas usufruir do bem e utilizá-lo para o fim que se destina, posse direta, mas não possui a propriedade. A propriedade só vem ao término do pagamento, depois de 30 anos nesse exemplo aqui. Diferentemente da hipoteca, nas garantias imóveis, o credor ele não precisa recorrer ao judiciário em casos de inadimplência do devedor, uma vez que ele faz a consolidação da posse diretamente em cartório. É o que a gente chama de execução extrajudicial, não precisa levar ao poder judiciário, tá? Então, caso eu não faça o pagamento aqui, a gente vai ver que a instituição financeira ela já tem a propriedade do bem, ela só vai fazer a consolidação da posse em cartório, fora do âmbito judicial. Ela não precisa, então, levar ao judiciário para conseguir fazer o leilão dessa casa e tentar retornar os valores, né? Porque essa casa, ela vai ter um valor, né? Vamos supor aí de, por exemplo, 500 mil reais, tá? E aí, a instituição financeira vai poder fazer o leilão dessa casa para pagar a dívida, que de repente vai estar menor do que os 400 mil. Após a consolidação da posse, com o bem em seu nome, o credor realiza um leilão com lance mínimo no valor de avaliação do imóvel. Então, né, não paguei. A instituição financeira vai pegar a casa e vai levar a leilão. Qual que é o lance mínimo? Valor de avaliação do imóvel. Nesse nosso exemplo aqui, né, 500 mil. Esse vai ser o lance mínimo. Não havendo comprador, ou seja, ninguém quis comprar por 500 mil, é realizado um segundo leilão nos 15 dias seguintes, agora com valor mínimo de lance correspondente ao valor da dívida. Então, eu peguei 400 mil, né? Mas vamos supor que passou alguns anos e o meu saldo devedor hoje é de 495 mil. Porque é mais ou menos isso que acontece, tá? Nos primeiros meses a gente tem mais pagamento de juros. Então, passou alguns anos, meu saldo devedor é de 495 mil. Aí, o lance mínimo agora vai ser de 495 mil. Um exemplo aqui, né? Talvez seja menos, talvez seja 400, talvez seja 300. Depende do valor da dívida. Bom, se mais uma vez não houver comprador, o bem vai passar para o patrimônio do credor. Então, né, não vai conseguir mais leiloar, vai ficar lá no patrimônio da instituição financeira, que a propriedade já tinha, agora vai para o patrimônio. Se mais uma vez não houver comprador, tá, isso daí que eu falei, né? Se o valor arrecadado for inferior à dívida, o devedor ainda terá que fazer o pagamento do saldo restante. Então, né, a casa foi vendida aqui por 400 mil, né? Então, se ela foi vendida por 400 mil, a instituição financeira... Nossa, aí eu aumentei o saldo devedor, né? Pera aí, vamos de novo, vamos de novo. Saldo devedor aqui, 395 mil. E a casa foi vendida por 300 mil. Aí sim. Aí, esses 95 mil que restam, né? Porque olha só, a instituição financeira conseguiu vender por 300. Mas a dívida ainda era de 395, ainda falta 95 mil. E aí, o que acontece? É uma dívida que ainda vai ser do devedor. Ele ainda vai ter que pagar a instituição financeira nessa diferença. Qualquer valor conseguido pelo imóvel acima da dívida é devolvido para o devedor. Então, primeira situação, lance mínimo 500 mil, mas é uma casa muito bem localizada. Aí, foi vendida por 600 mil. Bom, desses 600 mil, 395 vai ter que pagar o saldo devedor. E aí a diferença, que são esses 205 mil, é do devedor. Se não houver comprador, ou se a venda for por um valor inferior à dívida, o devedor não vai receber nada, tá? Então, se vender naquela situação lá dos 300 mil, o devedor não só não vai receber, como ainda vai ter uma dívida com a instituição financeira. E a hipoteca? Coloquei o exemplo no início, né?
ela é um direito real de garantia, incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiros, sem transmissão da posse ou de propriedade ao credor, visando garantir o pagamento de uma dívida originária de uma obrigação, perdurando tal garantia enquanto a obrigação existe. Então, né, fui lá numa instituição financeira, solicitei o valorzinho de... Deixa eu puxar mais para cá. Solicitei o valorzinho de 200 mil reais com a instituição financeira. E ela falou que ela me concederia esses 200 mil desde que eu utilizasse minha casa como garantia. Aí, então, eu coloquei a minha casa aqui como garantia. Eu fiz a hipoteca da minha casa, tá? Só que nessa situação aqui em que eu faço a hipoteca da minha casa, vou colocar aqui embaixo, a gente tem algumas diferenças, tá? Primeira dessas diferenças. A casa aqui, ela não vai ser de propriedade da instituição financeira. Ela vai continuar sendo de minha propriedade. E posse, com certeza, né? Porque eu já estou morando nessa casa. Essa é uma primeira diferença. E, além disso, tá? Como regra, podem ser objetos de garantia bens imóveis, o que inclui terrenos, casas, apartamentos, jazidas, minas, entre outros. Mas o código ele também estabelece que, embora sejam móveis, também podem ser objeto de hipoteca navios e aeronaves. Então, são bens móveis, mas vão poder, devido ao seu alto valor, servirem como garantia da operação. A hipoteca é utilizada em contrato de empréstimo ou financiamento imobiliário, sendo comum que o devedor ofereça o próprio imóvel adquirido para garantir o pagamento do empréstimo. Ela é um contrato acessório e depende de um contrato principal. Está aqui o contrato principal e a hipoteca ela é esse contrato acessório. Devendo ser registrado no cartório do lugar do imóvel. Então, se o imóvel estiver em São Paulo, a hipoteca ela vai ter que ser registrada no cartório de São Paulo. Ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Então, se tiver mais de uma casa, tiver mais de um imóvel servindo como garantia de uma operação, cada um, né, vai ter que ser registrado no seu local. O Código Civil não proíbe que o imóvel hipotecado seja vendido pelo devedor. Nesse caso, a hipoteca ela vai continuar valendo. Então, né, eu utilizei minha casa como hipoteca aqui desses 200 mil reais que eu peguei emprestado. Eu posso vender a casa? Posso. O código ele não proíbe. Só que se eu vender para um terceiro, olha que doido isso. Se eu vendi para esse terceiro, a casa dele ainda vai estar servindo como hipoteca dessa operação. Tá? Então, quem vai comprar aqui vai ter que estar de olho nisso. São hipóteses levantadas pelo Código Civil que extinguem a hipoteca. Então, hipoteca acabou. Perecimento da coisa, embora a dívida continue existindo, tá? Então, sei lá, a casa aqui estava bonita, lá caiu um cometa em cima da casa, né? A casa vai deixar de existir, mas a dívida não. A casa vai deixar de existir e a hipoteca vai deixar de existir, mas a dívida não. Renúncia do credor. O credor, então, renunciou à dívida. Remissão, aliás, renunciou à hipoteca, né? Não quer dizer que ele renunciou à dívida. Remissão é o pagamento para a liberação da hipoteca que não consiste no pagamento da obrigação principal. Então, né, tá aqui a casa servindo como garantia e aí eu vou lá na instituição financeira e digo assim, instituição, eu quero tirar a minha casa da garantia dessa operação, né? Eu não quero mais que ela sirva como hipoteca dessa operação. Aí a instituição ela vai dizer, eu aceito que tu tire tua casa, mas tu vai ter que me pagar o valor de 10 mil reais. Esses 10 é a remissão. Eu paguei a dívida aqui? Eu abati o valor da dívida? Não. Eu paguei um valor diferente apenas para tirar a casa de hipoteca. Daí vai ficar sem garantia. Ou talvez eu vá estabelecer outro tipo de garantia. Mas eu tirei a hipoteca da casa. Então, é outra forma de extinção da hipoteca. Arrematação, quando a garantia é executada, levada a leilão e vendida para alguém, a gente já vai ver isso. E a adjudicação, que é quando a garantia é executada, levada a leilão e não é vendida, passando nessa situação a propriedade do bem para o credor. Então vamos ver como é que funciona a execução. É necessário que o credor da dívida acione judicialmente, olha a diferença, o devedor, para que então o juiz determine que a garantia seja levada a leilão, onde seu objetivo é vender o imóvel e arrecadar o valor necessário para pagar a dívida. Então, quando a gente tinha alienação fiduciária, eu não precisava levar na esfera judicial, né? Eu podia simplesmente consolidar a posse do bem e levar a cartório. Aqui não, eu tenho que acionar judicialmente. E aí o juiz vai determinar que a garantia, que é a casa, no nosso exemplo, seja levada a leilão.
aonde o nosso objetivo é vender o imóvel e arrecadar o valor necessário para pagar a dívida. Então, se o saldo devedor daquela operação, né, era 200 mil, né? Saldo devedor, vamos ver se eu acerto agora. 170 mil hoje, eu vou tentar vender a casa para conseguir exatamente esses 170 mil, pelo menos. Se o valor levantado não for suficiente para quitar a dívida, o credor poderá executar outros bens do devedor para quitar a dívida. Então, conseguimos vender a casa aqui por 150, ainda falta 20, o credor ele vai poder, então, executar outros bens. Se ninguém comprar o imóvel, ocorrerá a adjudicação, que a gente viu, que é quando o imóvel aqui, agora, né, nesse caso, ele vai passar de propriedade para o credor, porque até o momento ele não era de propriedade do devedor. Isso irá eximir o devedor de pagar o valor da dívida que eventualmente exceder a avaliação do imóvel. Tá? Então, valor, né, do imóvel aqui, vamos supor que é de 400 mil reais. Mas ninguém conseguiu, né? Ninguém quis comprar esse imóvel. Então, né, tentou pagar lá o... Não conseguiram, perdão, pagar o saldo devedor. Então, agora a casa vai passar para a propriedade do banco, tá? E o devedor, ele não vai ter que pagar mais nada nesse caso, né? Porque o valor da dívida que eventualmente ceder à avaliação do imóvel irá eximir. É possível hipotecar mais de uma vez o mesmo imóvel, tendo preferência na execução o credor que primeiro fez o registro, hipoteca de primeiro grau. Então, né, eu tenho uma dívida aqui, outra dívida aqui e outra dívida aqui. Todas elas eu estou utilizando a minha casa como hipoteca. E aí deu ruim, né? Eu não fiz o pagamento de nenhuma. Nenhuma eu fiz o pagamento. Aí, né, os bancos, as instituições financeiras, elas vão ter que fazer a execução aqui dessa casa, né? Tentar colocar ela a leilão. Mas quem que vai ter a preferência? Né? Se eu fiz essa hipoteca primeiro, a preferência vai ser dessa instituição financeira. Daí ela vai poder executar, fazer o leilão. Se sobrar alguns valores, vão para os demais, tá? Perfeito. Só para a gente colocar aqui, a arrematação é quando a garantia é executada. Então, levada a leilão e vendida para alguém. A adjudicação é quando não conseguiu, tá? Então, nessa situação aqui, se não conseguiu, a adjudicação, que daí o bem vai passar para o patrimônio do credor. E, né, na situação aqui da arrematação é quando alguém foi lá e fez o lance, né, comprou. E daí, mesma situação que a gente viu na alienação fiduciária. Em resumo, então, tá? Penhor mercantil, bens móveis. Alienação fiduciária, bens móveis e imóveis. Hipoteca, bem imóveis, aeronaves e navios. Posse do bem, devedor, devedor, devedor. Propriedade do bem, devedor, credor, devedor. Execução, judicial. Alienação fiduciária tem essa diferença que é extrajudicial, né? Porque a propriedade está com a instituição financeira. Alienação durante a vigência, no penhor, não é permitida. Na alienação fiduciária, não. E na hipoteca, a gente viu que eu posso vender a casa, né? E aí, o terceiro que vai comprar que tem que ter o cuidado de saber se a casa está com hipoteca ou não. Valor arrecadado inferior da dívida. A diferença pode ser cobrada do devedor, diferença pode ser cobrada do devedor e diferença pode ser cobrada do devedor. Nem precisava colocar isso daqui, né? Porque é igual para os três. Tá? Pessoal, eu vou fazer um corte aqui e a gente volta na sequência para resolver essas questões.